Bom dia, pessoal. Começando aqui já já, só aguardar uns instantinhos até todo mundo entrar. Oi, gente, bom dia aí. Em respeito a todo mundo que está cumprindo o horário, a gente vai dar início aqui ao nosso sétimo encontro do TAG Smart Summit. Queria aproveitar para primeiro dar alguns comunicados. Para quem não sabe, nos dias 13 e 14 agora de agosto, a gente vai ter a quarta edição do TAG Summit Conselheiros. Apesar do nome, esse é um evento que, enfim, atende não apenas os conselheiros, mas todo mundo que atua nesse segmento, tem contato com os participantes. Tá com uma agenda bem bacana, vou compartilhar um pouquinho aqui da agenda com vocês, tá? Então, aí vão ser 2 dias de evento, é 100% online, é gratuito, tem pontuação do ICSS, tá? Então, os 2 dias começam às 2 da tarde, os primeiros painéis, e vão até às 6. Então, aqui é a agenda do primeiro dia, então a gente está aí com o diretor superintendente da Previc, a gente tem o Cristiano Verardo da Vext, vamos falar das normas, atualizações. No segundo dia, a gente também conta aí com a Cláudia e com o Jarbas, da Abrap. A Luciane vai falar de economia comportamental. Então, a agenda está bem bacana. A gente encerra com o Carlos Castro, da Superrico, CEO. Então, a gente espera todo mundo para participar. Eu vou enviar aqui no chat também o link, tá, de acesso para vocês realizarem as inscrições. E qualquer dúvida que precisarem, estamos à disposição, tá? Então, aqui no chat, é só vocês clicarem no link e acessarem ali para se inscrever. Lembrando que, igual aqui no Smart Summit, o link é exclusivo de quem realizar a inscrição.
para a gente conseguir acompanhar a participação e contabilizar as horas para o ICSS, você tem que entrar do seu link específico. Então, se tiver qualquer dificuldade, precisar de alguma ajuda, só entrar em contato com a gente para não ter nenhum tipo de contratempo depois do que o evento já tiver acontecido, tá? Bom, é isso. Hoje a gente está aqui com o André Leite, nosso CIO. Ele está vindo aqui falar com a gente sobre um estudo recente que ele fez sobre renda variável. Esse estudo já deu bastante repercussão na mídia, já teve matéria sobre ele, e agora a gente vai ter essa exclusiva para ele contar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Marcinha entrou aí também, não sei se quer dar alguma palavrinha. Não, está com vocês, gente. Bom dia. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Primeiramente, prazer estar com vocês aqui em mais um Smart Summit. Eu vou compartilhar agora, nesse momento, a tela aqui para a gente começar a conversar. Está aparecendo tudo direitinho, Ana? Ah, sim, perfeito. Perfeito, tá. Bem, primeiramente, falar um pouquinho sobre a motivação desse estudo, né? Eu acho que já, enfim, desde do ano passado, né, que a gente tem visto vários comentários sobre a Bolsa de Valores brasileiras, né? Até memes, né? O pessoal tem feito até meme aí com a Bolsa brasileira, que tá barato, mas está sempre barato. A gente é, tentou entender um pouquinho, né, as razões, os motivos, né, separando o que é estrutural, separando o que é conjuntural para esse fenômeno que a gente tem vivenciado aqui no Brasil. Tá? Primeiramente, falar um pouquinho da nossa agenda, a gente vai falando sobre introdução, a gente vai falar primeiro apresentar os fatos, né, Ibovespa contra o CDI em diversas janelas. A gente vai tentar decompor isso se é um problema estrutural, conjuntural. Uma das coisas que a gente vai ver é o fator micro, ou seja, a composição dos dois índices. Uma segunda análise que a gente vai fazer é sobre gestão ativa, né? Se a gestão ativa aqui, você escolhendo bons gestores, se isso pode transformar a classe de ativos em uma classe de ativos melhor, né? Uma classe de ativos investível. A gente também vai analisar o fator ponta, ou seja, para o atual nível de lucros, né? Algum múltiplo de Bovespa seria razoável, né? Para que a bolsa pudesse ter um resultado que compensasse o seu risco. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que está influenciando a bolsa, né? Cenário internacional, cenário local e a questão do equity risk premium, né? Que eu acho que talvez seja a questão mais importante para a gente analisar e a gente entender o desempenho da nossa bolsa. Então, começando, né? A gente vai falar primeiro sobre os números, né? Primeiro, números frios, né? Números simples, né? A gente compara o Ibovespa contra o CDI em várias janelas, 12, 24, 48, 60, 120, 180, 240. E a conclusão que a gente chega, né, que naturalmente com algumas variações de acordo com algumas janelas, mas o fato é que a bolsa brasileira, ela não é CDI mais, ela hoje é CDI menos, né? E na medida que você vai ampliando o leque, ampliando a janela, você perde um pouquinho essa volatilidade de curto prazo e você vê que é um negócio meio que estável, né, entre CDI-1 e CDI-3. Então, esse é o primeiro achado que a gente fez. Nesse retorno aí, naturalmente, só lembrando que o Ibovespa ele é um índice que a gente chama de total return, ou seja, toda a questão dos dividendos, né, o retorno que você tem com os dividendos também já está incluído ali. É claro que você tem janelas, né, que o Ibovespa, que o índice supera o CDI. A gente teve esse momento ali antes de 2007, teve esse momento ali um pouquinho 2018 e 2019. A gente tem alguns momentos, né? Mas quando você olha para o agregado, para o longo prazo, é, infelizmente tem se mostrado uma classe de ativos que desafia a literatura, né? O que a literatura de investimentos fala para a gente? Você está correndo mais risco, você naturalmente tem que obter maior retorno, né? É aquela famosa, o gráfico famoso de risco e retorno. No caso da Bolsa Brasileira, não é isso que acontece. Você está adicionando risco e não está conseguindo obter retorno. A gente vai agora tentar entender por quê.
Tentando separar, né, o que é conjuntura, o que é estrutura, a gente botou lado a lado, né, o Ibovespa com o S&P. A gente comparou os dois como se os dois fossem empresas, né? Ou seja, a gente pegou o balanço consolidado dos dois, ativo, passivo, demonstração de resultado, demonstração de cash flow. E esse resultado você começa a ver nesses gráficos, né? Por exemplo, o primeiro gráfico do retorno sobre o capital, né, retorno on equity, a gente tem sempre tem o Ibovespa em azul e o S&P vermelhinho. A primeira coisa que a gente percebe é que o retorno médio do S&P é 13,7, o Bovespa 11,4, porém tem uma diferença marcante entre eles, né? A diferença marcante entre eles é a questão da variação, né? Vocês notem que a variação do retorno on equity do S&P é muito baixinha. Claro, tem momentos ruins, como na recessão de 2008, que ele sofre mais um pouco, mas é um número bem estável. Já o Ibovespa, né, parece ali um eletrocardiograma, né, de uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco. Né? O retorno on equity ele oscila bastante. Isso, de certa forma, é esperado até pela natureza cíclica da nossa bolsa. Né? Nossa bolsa tem um percentual importante de commodities, e commodities, como a gente sabe, é cíclico, varia, oscila. Então, só esse fatorzinho aqui já explica para a gente que, sim, né, a Bolsa americana deveria ter múltiplos mais altos do que a Bolsa brasileira, até porque você tem algo mais estável. Tudo que é mais estável, tudo que é mais previsível, você paga mais, é mais caro. Né? Aí a gente foi começar a decompor isso, né, para tentar entender internamente, né, por que você tem essa diferença de retorno on equity entre os índices. Primeiro suspeito, né, é despesa financeira sobre receita. O gráfico de baixo aí mostra que a despesa financeira do Ibovespa contra o S&P é quase 4,5 vezes. Né? O Ibovespa ali vermelhinho, ou a despesa financeira do S&P em roxo, em lilás. O que também é esperado. Né? A gente sabe que a nossa taxa de juros aqui no Brasil, historicamente, ela é muito alta. Né? Ou seja, o CDI, né? o grande maratonista keniano, o grande competidor dos investimentos, o CDI brasileiro, ele não só dificulta a vida do lado do investidor de risco no Brasil, mas ele dificulta a vida da empresa, do empresário. Né? A carga de despesa financeira é mais de 4 vezes maior do que a carga de uma empresa americana. Próximo ponto que a gente foi ver é a questão tributária, né? Impostos pagos sobre receita. Aqui a gente teve uma surpresa, né? A gente sabe que nominalmente a carga tributária no Brasil é maior que os Estados Unidos, só que quando você olha na prática o que foi pago, você vê que a nossa despesa tributária sobre receita é até um pouquinho menor do que da empresa americana, 3,8 contra 5,4. Naturalmente, esse número não é intuitivo, a gente foi pesquisar, né? Esse foi um trabalho de time, um trabalho de equipe, né? O nosso time foi pesquisar isso e pesquisando aí artigos de alguns tributaristas, de alguns contadores, o que a gente viu que, na verdade, embora a carga tributária do Brasil seja mais alta, né? Tem tanta brecha, né? Tem tanta isenção, tanto subterfúgio, né? Que as empresas conseguem, na prática, pagar menos imposto que nos Estados Unidos. Porém, quando você coloca as duas despesas juntas, né, despesa financeira e despesa tributária, ainda assim, né, por conta dos juros do Brasil, a empresa americana leva vantagem sobre a empresa brasileira. Isso, naturalmente, se reflete na margem de lucro, né, que é o gráfico de baixo. Vocês veem que o S&P tem uma margem de lucro média de quase 10%, contra o Ibovespa de 9,2%. E aqui, de novo, aquela questão da volatilidade. A margem de lucro do S&P é muito estável, né? Vocês veem que a linha vermelha praticamente não se mexe, e enquanto que a linha azul, né, do Ibovespa é uma linha que apresenta bastante oscilação. Com isso, a gente foi investigar um pouquinho a questão de múltiplos, né? Os múltiplos do Ibovespa, a gente consegue ver ele na linha azul nesse gráfico, né? Hoje você está com uma relação preço-lucro perto de 8. E o S&P, linha vermelha, né? Hoje você está com uma relação preço-lucro um pouco acima de 20, perto de 21. Ou seja, hoje você tem uma diferença de 13 pontos. Mas quando você olha para a história, né, você vê que a história não é um diferencial de 13 pontos. Na média, a gente tem um diferencial aí de 5 pontos. Né? Ou seja,
o gap de valuation entre a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira talvez esteja em um dos maiores pontos da história, né? Então, a gente entende que sim, a nossa Bolsa tem um problema estrutural, a nossa Bolsa merece ser mais barata do que a Bolsa Americana, só que, conjunturalmente, nós estamos bem mais baratos do que a média. E aí a gente vai tentar entender o motivo disso, né? Algumas conclusões preliminares, né? A gente tem um vento contra aqui no Brasil, que é a questão da maior presença de commodities, né? Commodities, por definição, é cíclico. A gente tem juros mais altos, né? As empresas pagam juros mais altos, e tem toda a questão nossa de instabilidade política e econômica. Isso, naturalmente, entra na conta. O próximo ponto que a gente olhou, né, naturalmente, foi a composição dos índices, né, como vocês podem ver aqui, a questão de tecnologia nos Estados Unidos, o S&P é 40% do índice, hoje é formado por Information Technology, enquanto que você vai no Brasil, 36% é energia e materiais, ou seja, commodities, e 25% é finanças, né? Aí o próximo passo nosso foi tentar pegar, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, a melhor empresa do setor de commodities, a melhor empresa do setor financeiro, ver como é que está se comportando esse valuation da empresa brasileira vis-à-vis a empresa americana, para tentar entender se tem alguma coisa micro ou macro acontecendo nessa história toda. O primeiro estudo que a gente fez foi comparar o JP Morgan, né, que é reconhecidamente o melhor banco americano, contra o Itaú, também reconhecidamente o melhor banco brasileiro. Esse gráfico da direita, vocês veem que o gráfico de relação preço-lucro do JP, ele é mais ou menos estável. Ele, naturalmente, tem toda a flutuação, né? O mercado oscila, o mercado flutua, ciclos bons, ciclos ruins, mas é uma linha mais ou menos reta. Quando você olha para a relação preço-lucro do Itaú, vocês veem que da metade do gráfico em diante, essa linha começou a ser uma linha cadente, uma linha ligeiramente decrescente. Ou seja, o mercado está pagando cada vez menos pelo Itaú. A gente entende que grande parte dessa diferença de precificação são as fintechs, né? Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, o Nubank já está com mais de 80 milhões de clientes. Você tem as plataformas digitais, né? XP, BTG, fazendo toda a disrupção também no segmento de investimentos. E a gente foi olhar os bancos digitais americanos, né? Para nossa surpresa, os três maiores bancos digitais americanos, eles juntos não têm 18 milhões de clientes. Ou seja, um banco digital brasileiro tem 85 milhões de clientes para uma população de 215, 220 milhões de pessoas, que é o Brasil, enquanto que nos Estados Unidos, que você tem uma população de mais de 300 milhões de pessoas, os três digitais juntos não dão 18 milhões. Então, até por uma questão de cultural, né, de adoção de tecnologia, por enquanto, os bancos americanos, né, eles estão mais protegidos, né, dessa competição digital. Então, quando você olha para o setor financeiro, né, aqueles 25% do índice Bovespa, a gente sim conseguiu identificar uma tendência micro, bem relevante ali, por conta da digitalização, né, dos serviços bancários, dos serviços de investimentos. O mercado hoje está pagando menos nos bancos tradicionais, né? Aí, é claro, você pode usar o seguinte argumento: mas o Nubank ele não está no Ibovespa, ele é negociado lá fora, não está no Ibovespa, a relação preço-lucro dele é uma relação preço-lucro bem acima do que é o Itaú, e se ele tivesse no índice Ibovespa, você teria o setor financeiro brasileiro negociando numa relação preço-lucro maior. Sim, isso é verdade, mas a gente está olhando aqui para o nosso índice Bovespa, que não contém o nosso querido Nubank, né? E por que isso é importante? Até porque boa parte dos investimentos das entidades de previdência, né, eles são investimentos indexados, né? Muitos de vocês gostam e usam um percentual razoável, né, do portfólio de ações de vocês indexado. Então, por isso que a gente está fazendo esse recorte aqui para mostrar que dentro do Ibovespa, hoje, o setor de financeiro é mais barato e é mais barato com uma razão microeconômica.
Próximo passo nosso foi pegar a melhor empresa do setor de commodities de cada país, né? A gente pegou a Petrobras, naturalmente é o nosso expoente, e comparamos com a Exxon, né? A empresa americana também de exploração de petróleo. Aqui a gente não achou um problema micro, né? Aqui é um problema macro mesmo, né? Vocês veem que relação preço-lucro da Exxon é 12, relação preço-lucro da Petrobras é 4 a 5. Ou seja, o mercado paga 3 vezes na Exxon o que ele paga na Petrobras. Aí a gente foi olhar para as duas empresas. Primeira coisa que a gente viu foi margem líquida. A margem líquida da Petrobras é 20%, margem líquida da Esso é 10%. Ou seja, a gente tem o dobro da margem líquida da Esso. Aí a gente foi olhar para a reserva, né? A gente sabe que no setor de petróleo, o mercado, o valuation das empresas de petróleo é muito em função das reservas provadas que essa empresa tem. A Exxon tem 15 bilhões, né, de barris equivalentes provados, a Petrobras tem 12, né, sendo que a Petrobras ainda vai adicionar possivelmente alguma coisa nessa margem equatorial, né, essa foz do Rio Amazonas. Então, são duas empresas que têm reservas equivalentes. A Petrobras tem o dobro da margem do que a Exxon, até porque a exploração do pré-sal é muito rentável, e mesmo assim o mercado paga um terço do que paga na Exxon. Qual a nossa conclusão aqui? Nossa conclusão aqui é que o problema é basicamente macro, o problema político. O problema aqui é 100% risco Brasil e não é um problema micro, não é um problema de setor, não é um problema de empresa. Então, eventualmente, se o Brasil tivesse uma melhoria desse ambiente macro, desse ambiente político, a gente poderia sim ter pelo menos aí a Petrobras e boa parte do setor de commodities negociando numa relação preço-lucro um pouco melhor, né? O contrário, né, do que a gente viu no setor financeiro que está enfrentando aí uma concorrência do segmento digital. Outra coisa que a gente olhou também, né, foi a questão de crescimento de lucros, né? A gente sabe que o investidor ele quer crescimento de lucros, né? Então, quando você pega nos últimos 20 anos aí, o crescimento do lucro do S&P, que é essa linha laranja, a gente teve um crescimento composto anual de 6% ao ano. E isso foi meio que acentuado, né, de poucos anos para cá, muito em função aí do domínio das big techs, as grandes empresas de tecnologia que cresceram muito, o resultado delas cresceu muito. E já o Ibovespa, ele tem um crescimento bem menor, né? O crescimento composto dele de lucros é de apenas 1,4% ao ano, sendo que também teve uma aceleração recente, e essa aceleração recente foi justamente aí a arrancada da Petrobras, digamos, de 2019 para cá, com a história do pré-sal. A gente depois vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a Petrobras, né, quando a gente for falar de gestão ativa versus gestão passiva. E a conclusão que a gente chega até agora é que, sim, né, tem um problema estrutural, né, a Bolsa brasileira, por ser uma bolsa emergente, por ser uma bolsa mais de commodities, deve negociar mais barato do que uma bolsa desenvolvida, do que uma bolsa focada em tecnologia, como a bolsa americana. Porém, nesse exato momento, essa divergência está muito grande. E aí entram alguns fatores conjunturais que a gente vai comentar aí ao longo da apresentação. A próxima análise que a gente fez, né, foi a análise dos fundos, né, da gestão ativa, né? Se eu abandonar a gestão passiva e for integralmente para a gestão ativa no meu portfólio, a Bolsa Brasileira melhora, ela passa a ser uma classe de ativos, entre aspas, investível. O que a gente fez? A gente pegou, né, o meu time pegou a base de dados, né, de todos os fundos de ações que existem ou já existiram, e a gente começou a limpar essa base de dados com o seguinte objetivo: a gente quer medir só a gestão ativa profissional. Então, a gente tirou o fundo Master, que normalmente tem taxa zero de administração. A gente tirou aqueles fundos que têm uma ação só, que nem FGTS da Petro, FGTS da Eletro. A gente tirou o fundo exclusivo, né, porque a gente está querendo só a gestão profissional. A gente tirou os fundos que têm foco no investimento no exterior, né, porque convenhamos que não é uma comparação justa você pegar um gestor aqui brasileiro que está com a carteira recheada de Microsoft, Amazon e Google e comparar isso com um gestor brasileiro que só está fazendo as ações brasileiras. A gente tirou os feeders que investem no mesmo master, para não ter dupla contagem, e dentre esses feeders, a gente deixou o mais antigo, né, para poder ter um histórico maior. O resultado disso tudo
foi que a gente chegou numa base de dados limpa, né, de 676 fundos, né, que, para a gente, né, no nosso estudo, refletem a gestão ativa profissional. Primeiras estatísticas são sobre mortalidade. A gente, desses 676 fundos, 42%, né, no gráfico da esquerda, vocês veem que já foram encerrados. Os outros 58% que são vivos, eles estão divididos mais ou menos iguais nessa faixa de durabilidade, 0 a 3 anos, 3 a 5, 5 a 10, 10 a 15 ou 15 ou mais anos. Vocês veem que a longevidade é uma coisa rara no mercado de gestores de ações brasileiras. Apenas 11% dessa amostra de 676 fundos, né? Estamos falando aí perto de 70 fundos, apenas 11% deles têm 15 anos ou mais de cota de vida. E aí, no gráfico da direita, a gente fez o mesmo gráfico de pizza, porém pegando os fundos que não estão encerrados, né? Os 58% desses 676 fundos que não foram encerrados ainda. Primeira coisa que a gente olhou, né, é gestão ativa contra gestão passiva, né? A gente naturalmente olhou. Primeiro eu vou explicar como é que esse gráfico funciona, que os outros na sequência vão ser muito parecidos. Primeiro, vocês veem que a gente separou por janelas. Então, na janela de 12 meses, a gente chegou numa amostra de 320 fundos. Na janela de 24 meses, já caiu para 298. E isso foi caindo, né, sucessivamente, até que a gente chegou na janela de 20 anos, na janela de 240 meses, com apenas 28 fundos, né? O que é natural, né? A gente acabou de ver no slide anterior que a mortalidade da indústria é grande, os fundos vão ficando pelo caminho. E o que a gente está vendo na foto de hoje? Né? Nos últimos 48 meses, na média, 72%, 73% dos gestores não bateu o Ibovespa. Na medida que o tempo vai passando, esse número se inverte, né? E você chega no longo prazo ali, os famosos 240 meses, você vai ter que alguma coisa entre 60 e 70 e 80% dos gestores bateram o Ibovespa contra o pessoal que não bateu, né? Só fazendo um parênteses aqui desse curto prazo, a gente tem assistido, né, nesses últimos 2, 3, 4 anos, pouquíssimos fundos batendo o Ibovespa. Isso basicamente devido ao fenômeno da Petrobras. Petrobras ela está no momento que ela está rampando, né, a produção do petróleo no pré-sal. Hoje a Petro está extraindo 4 milhões de barris por dia. A margem dela é muito grande nisso. Ela custa 3 a 4 dólares para extrair o barril do pré-sal. E hoje o Brent, né, que é o que a Petrobras produz, está sendo negociado no mercado a mais de 80 dólares. Então vocês veem que é uma margem muito grande. E essa curva de produção deve continuar. A gente espera, né, a própria ANP espera, a própria estatal do pré-sal brasileiro espera que a gente vai fazer o pico de produção no pré-sal por volta de 2030, 2031, onde a gente vai estar extraindo não mais 4 milhões de barris dia, mas 7 milhões de barris dia. Então, o fato foi que os gestores não pegaram isso, né? E além do mais, né, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, a Petrobras teve uma gestão técnica, uma gestão profissional, uma gestão que privilegiou a correta alocação de capital da empresa. E boa parte dos gestores brasileiros não pegou, né, essa mudança de perfil da Petrobras. O pessoal tinha pouco Petrobras em carteira e o resultado foi o que vocês estão vendo, né? A gestão passiva acabou batendo a gestão ativa nesse curto prazo. Olhando para frente, né, que é uma pergunta que as pessoas fazem bastante para a gente acha que a gestão passiva vai continuar melhor? Eu acho que vai depender muito de Petrobras. Eu acho que hoje, no patamar que a Bolsa está, quando você tira o setor de commodities, né, quando você tira a Petrobras, todos os gestores concordam que a Bolsa está muito barata. Aí você tem as preferências, né? Tem uns que preferem mais um setor, outros preferem mais outros, mas todo mundo concorda que a Bolsa ex-Petro está muito barata. O grande ponto de divergência hoje nos gestores de renda variável é Petrobras. Por quê? Porque quando você olha para o operacional, o que a gente vê? A gente vê uma empresa boa, uma empresa operacionalmente maravilhosa.
A empresa que tem a margem boa, a empresa que está crescendo a produção. Então, se fosse uma empresa tocada tecnicamente, né, nos próximos anos, eu não teria dúvidas de falar que o gestor deveria ter Petrobras acima do peso do índice na sua carteira. Porém, você tem a questão aí do política, né? Você tem uma gestão que tem um direcionamento político diferente hoje em dia. É uma orientação política que entende que a Petrobras ela não tem que maximizar resultado, ela tem que maximizar, sim, o desenvolvimento econômico do país. Então, você tem o desejo deles de voltarem para o setor de refino de petróleo, que é um setor de margens baixas, de irem para o segmento de energia eólica em alto mar, que também é um setor de margem baixa e particularmente novo, né? A gente não sabe muito bem como é que isso vai funcionar. Até mesmo o setor de fertilizantes, a Petrobras está querendo voltar a produzir fertilizantes no Brasil. Então, a alocação de capital dessa nova administração está dizendo que para a gente, ó, eu vou deixar de alocar o meu capital nessas atividades aqui que são mega rentáveis e vou começar a alocar o meu capital em atividades que têm um retorno menor. E com toda aquela história de conteúdo nacional, né? Em vez de você comprar a sua plataforma, os seus barcos lá do estaleiro de Singapura, que vende um barco barato, que é super competitivo, eles de novo querem relançar a indústria naval brasileira. Então vai ter que ter um pedaço que vai ser comprado aqui no Brasil, naturalmente pagando mais caro por isso. Então, por conta dessa dúvida que a gente está vendo em relação ao futuro de Petrobras, de um lado, o vetor operacional dela muito positivo, de outro lado, o vetor político dela negativo, que os gestores hoje não têm consenso. Você conversa com gestores hoje, com certeza, o maior ponto de divergência entre eles é Petrobras. E é justamente isso que vai decidir a briga aí, né, de gestão ativa versus gestão passiva nos próximos anos. O outro estudo que a gente fez, né, aí a gente deixa de ver Bovespa contra gestão ativa contra gestão passiva. A gente entende que você tem que ter um investimento que te dê retornos acima do CDI para compensar o risco. E a gente colocou, né, algumas réguas, né? Se o Bovespa bateu o CDI mais 2 em diversas janelas, se ele bateu o CDI mais 4, se ele bateu o CDI mais 6. E aqui a gente tem resultados mais ou menos uniformes, né? E que são, de certa forma, decepcionantes, né? Na média, vocês veem que 70 a 80% dos gestores no longo prazo não batem essas réguas de CDI mais 2, CDI mais 4, CDI mais 6. Pegar um exemplo aqui. Pegar a nossa regra de CDI mais 2. Em 20 anos, apenas 32% dos 28 fundos bateram CDI mais 2, ou seja, 9 fundos. Lembra que a nossa amostra tem 676 fundos? Desses 676 fundos, só 9 bateram o CDI mais 2 em 20 anos. Né? E a gente, quando está falando de CDI mais 2, né, é um patamar de remuneração que um bom fundo de crédito consegue dar para a gente. É um patamar de remuneração histórica que as nossas NTNBs, né, o nosso IMAB, tem entregado para a gente. Né? Então, vocês veem, por isso que a gente chama essa classe de ativos uma classe de ativos difícil aqui no Brasil. E veja bem, isso aqui não significa que a gente está fazendo uma crítica aos gestores brasileiros. Eu, particularmente, acho os gestores brasileiros muito bons. O problema é que, pela estrutura macroeconômica e política do Brasil, bolsa aqui é difícil. A bolsa no Brasil é difícil. Uma coisa é você ser o Warren Buffett nos Estados Unidos, né? Ter um país com a macroeconomia arrumada, juros baixos e tudo conspirando a favor de business, a favor de crescimento econômico. Warren Buffett, se fosse brasileiro, com certeza não seria gestor de bolsa. A gente brinca, possivelmente ele seria gestor de crédito aqui no Brasil. E seguindo aqui para as outras réguas, CDI mais 4, apenas 4 fundos conseguiram bater, e CDI mais 6, apenas 3 fundos conseguiram bater dentro desse universo aí de longo prazo de 20 anos. Ou seja, é um resultado, né, bastante aquém, bastante ruim, né, tendo em vista que a gente está correndo mais risco, né, a gente está adicionando volatilidade ao nosso portfólio e você não está conseguindo colher bons resultados. André, a gente tem aqui uma dúvida. Claro.
O Amaury mandou aqui, André, pode-se concluir que o grande trigger de Petro será a direita ou esquerda levar o governo em 2026? Eu acho que é uma boa pergunta do Amaury. Eu creio que sim. Eu acho que, a depender de como vai andar as eleições de 2026, se você tiver um candidato mais moderado, né, um candidato mais técnico, por exemplo, um Tarcísio, né, levando, eu creio que o valuation de Petrobras pode mudar muito positivamente, sim. Mas 26 está longe, né? A gente tem ainda 2 anos e pouco aí de travessia. Eu acho que não é o que vai mexer no preço de curto prazo do papel. Mas, olhando para frente, sim. Beleza, Voltando aqui, obrigada. obrigado, Ana. Voltando aqui, a gente fez o seguinte estudo, né? Aquela história do fator conta, né? Tudo bem, André, você pegou aqui um momento péssimo, né, para a gestão ativa, né, que é 2024. Vamos pegar aqui o melhor momento para a gestão ativa, que foi dezembro de 2019, e a gente internamente mede isso muito pela relação do small caps, pela relação do Ibovespa. A gente tem umas métricas que a gente usa um contra o outro, e o ponto alto do small em relação ao Ibovespa foi justamente aqui, dezembro de 19. Em dezembro de 19, o quadro era completamente o contrário. Vocês veem que 80%, 70% dos gestores nas janelas curtas estavam batendo o Ibovespa. Vocês veem também que nas janelas curtas, 80%, 90% dos gestores estavam batendo o CDI mais 2, CDI mais 4, CDI mais 6. Porém, quando você caminha para o longo prazo, né? Por que a gente foca muito aqui na questão do longo prazo? Porque o curto prazo ele está pegando o ciclo que você está, né? É claro que a gente está no ciclo ruim agora de mercado, então o nosso curto prazo está refletindo um ciclo ruim. Esse gráfico aqui foi a foto de dezembro de 19, o ciclo era bom, então o curto prazo está com uma fotografia bonita porque você estava no ciclo bom. Mas quando a gente vai para o longo prazo, eu particularmente gosto de olhar muito essas coisas no longo prazo, porque você cancela o ciclo bom com o ciclo ruim e você acaba tendo a grande média do que é a economia, do que é o mercado do país. E vocês veem que também aqui, quando você vai para o longo prazo, pouquíssimos gestores também conseguem bater o CDI mais 2, o CDI mais 4 e o CDI mais 6. Porém, quando você compara só contra o Ibovespa, pegando essa janelinha aqui de 2019, no longo prazo aqui estava interessante, né? A maioria dos gestores conseguia bater o Ibovespa, porém não conseguia bater as réguas do CDI. O que isso fala para a gente? Fala que no Brasil, né, até pelo fato da nossa bolsa ser muito volátil, o timing é fundamental. Né? O timing de você entrar e sair de bolsa é uma coisa que tem influência sobre o seu resultado. Aqui a gente fez análise do fator ponta, né? O que a gente quis ver aqui, né? Primeiro, esse gráfico, né? Que é o lucro do Ibovespa deflacionado pelo IPCA, o lucro real. Então dá para ver que o ponto de lucratividade que a gente está hoje, né, em termos reais do Ibovespa, é um dos maiores pontos da história, né? A gente está num ponto legal de lucros, né? A Petrobras com excelentes resultados, as empresas também, né? A economia está indo bem, está crescendo. A economia não está mal. O Brasil vai crescer 2,5% esse ano. Então, não dá para você dizer que a gente está no ponto de lucros deprimidos. Não, estamos no ponto de lucros bons. Pois bem, que nível de bolsa eu teria que ter hoje para estar com um retorno atrativo? Primeiro, a gente pegou aí a bolsa, se a bolsa tivesse 190 mil pontos hoje. Isso representaria uma relação preço-lucro de 12, que, ok, olhando para o histórico passado do Ibovespa, você tem um PL de 12, ok, é factível. Se a gente tivesse hoje com PL de 12, se a gente tivesse hoje com 190 mil pontos, a gente estaria com retorno médio aí de CDI mais 2,6. Né? Com certeza é um retorno bem melhor do que a gente tem. Mas, de novo, quando eu estou comparando isso, por exemplo, com crédito privado, está ali meio que equivalente. Aí eu estico mais essa conta. Eu fui para Bovespa 250 mil pontos. Se o Bovespa tivesse 250 mil pontos, isso significaria uma relação preço-lucro de 16, que historicamente para o Brasil é esticado. Não é muito comum a gente chegar nesse patamar de valuation. Você tem que estar com uma conjunção muito favorável para o mercado querer pagar isso pelo Brasil.
Só que nesse caso do PL16, da Bolsa no 250, a gente teria um retorno médio de CDI mais 6,8. Ou seja, qual a nossa conclusão? Para que você tenha um retorno, né, nesse nível de lucratividade que a gente está hoje, um retorno que fosse compensatório, né, que ele compensasse o risco que você está correndo, a gente teria que ter uma bolsa aí entre 190 e 250, um PL entre 12 e 16. Né? Então, é só para dizer, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que é factível. A gente poderia estar com o valuation entre 12 e 16 vezes o lucro, se algumas condições estivessem acontecendo, tanto no mundo quanto no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre essas condições mais à frente. André, Oi? temos aqui duas dúvidas. O Uhum. Ricardo mandou: bom dia. No cenário atual, é mais vantajoso ter uma conta global e aplicar em bolsas no exterior? Eu vou dividir essa resposta em duas. Né? Estruturalmente, eu acho que sim. Por quê? Porque a bolsa no exterior, ela te dá exposição, né, a coisas que você não tem no Brasil. Você tem exposição à tecnologia, você tem exposição à biotecnologia, você tem exposição ao setor de luxo, você tem exposição ao setor de defesa, coisas que a bolsa brasileira não te dá. Então, até por uma questão de diversificação e de você estar exposto a coisas que te dão mais crescimento, estruturalmente, sim, eu acho que todo mundo deveria ter um percentual da sua parte de risco, da sua parte de bolsa em ações globais. Nesse exato momento, que não é a estrutura, é a conjuntura, a nossa leitura é que a bolsa lá fora está um preço alto, um preço esticado para o fim de ciclo que a gente está vivendo. Então, entendemos que nós estamos mais sujeitos à correção, especialmente se você tiver uma desaceleração econômica. Né? Então, talvez o timing não seja o melhor para você aplicar na bolsa lá fora nesse exato momento, mas olhando estruturalmente, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sim, você lá fora você está exposto a um monte de setor interessante que você não tem no Brasil. A outra pergunta, eram duas, né? Ah, sim. A outra é o Matheus. Na verdade, ele perguntou se a gente vai fazer outros testes com outros índices, como IDIV, IBLV ou IBHB. É uma boa sugestão. O índice de dividendos, sim, eu acho que pode ser uma coisa interessante para você ver, até porque o índice de dividendos ele acaba pegando muito o setor de utilities, né, que tem uma característica de renda fixa. Talvez, eu presumo que a gente vai achar resultados mais interessantes no setor de dividendos por essa questão de renda fixa. Tá? Falar um pouquinho sobre os fatores globais, né, da investibilidade no Brasil. O fato é, né, que o juro nos Estados Unidos está muito alto, está 5,40. Os papéis de renda fixa high yield americanos estão pagando dólar mais 8. Né? Então, para a gente é uma coisa meio clara, né, do investidor estrangeiro não querer vir para um país igual ao Brasil. Ele está tendo retornos bem interessantes na renda fixa dele, né? Quiçá a bolsa, né? A bolsa americana está andando super bem. Ele já está tendo retornos muito interessantes no país de origem dele, né? Ele não precisa buscar esse retorno no investimento brasileiro, né? Na bolsa brasileira. E a gente lembra que 50% do volume da bolsa brasileira é o investidor estrangeiro. Tá? Quando você vai para o setor local, né? Primeiro eu falei do setor externo, né? Então o setor externo é bom guardar essa figura de memória. A gente tem um imã, né? Um imã que está puxando todo o dinheiro do mundo, que é os Estados Unidos. Aí vamos vir para o setor local, para o cenário local brasileiro, né? A gente tem juros altos aqui. Também o investidor local está favorecendo a renda fixa, né? O juros estava perto de 14, agora está em 10,5, né? Se você tira a inflação, você tem um juro real muito gordinho, muito poupudo, né? Realmente não faz sentido você ir para o risco aqui no Brasil com um juro real desse, né? Parte desse juro alto é a questão da insegurança jurídica, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é a questão fiscal, né? A questão fiscal também atrapalha muito a taxa de juros no Brasil. E tem um terceiro fator que também tem trabalhado como uma âncora para a Bolsa brasileira,
que são as isenções fiscais, né? São os papéis isentos, né? Hoje, essa classe de ativos isentos, ela já representa mais de R$ 1 trilhão, né? Ontem mesmo, né, o governo lançou outro papel isento, né, LCD, que são as letras isentas para o BNDES, para fazer investimento. Então, se você coloca um investimento aí que vai te apresentar 95%, 100% do CDI que seja, sem imposto de renda, você já está pulando para aquele CDI mais 2 ali praticamente de forma automática, né? Comparando naturalmente com o investimento que paga imposto de renda. E isso inibe o mercado de capitais brasileiro, né? Por que você vai para a Bolsa se você tem... eu estou falando aqui de pessoa física, né? Se você tem toda essa classe de ativos hoje em dia que só cresce, que não está pagando imposto de renda, né? No fundo, né, a gente até brinca dizendo que esses isentos brasileiros é uma jabuticaba que foi criada para consertar outra jabuticaba. Eu explico isso um pouco melhor. A nossa grande jabuticaba aqui é o juro alto, né? O Brasil, que é um país que tem problemas de base macroeconômicos, até hoje a gente não conseguiu se libertar do juro alto. A gente tem um CDI muito alto. Isso atrapalha a economia de maneira grande, né? E como você tem o CDI alto e te dá liquidez, quem é que vai querer investir no setor imobiliário? Quem é que vai querer investir em infraestrutura? Quem é que vai querer investir no agribusiness com liquidez e juro alto? Aí, o que o governo teve a brilhante ideia? Bem, para resolver de maneira transitória essa jabuticaba chamada CDI, eu vou criar uma outra jabuticaba que é chamada isenção fiscal. Ou seja, as pessoas que investirem nesses setores não têm mais que pagar imposto de renda. Então, aquela solução que parece interessante no curto prazo, ela te resolve de fato um problema de curto prazo, porque você começou a canalizar recurso para esses segmentos, para esses setores, porém, você acabou matando a principal fonte de financiamento das empresas, a principal fonte de financiamento de capital de risco, que é a Bolsa de Valores, né? Então, esse é um problema estrutural que eu acho que a gente vai ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Aqui eu trago para vocês, talvez, o que eu acho que seja o slide mais importante dessa apresentação. É a questão do Equity Risk Premium, né? Sempre que a gente conversa com os gestores de bolsa, todos eles falam a mesma coisa. Ah, porque o prêmio de risco de ações no Brasil é muito alto e você é besteira você comprar uma NTNB se você pode comprar, por exemplo, empresas do setor de energia elétrica que a TIR dessas empresas é IPCA mais 12. Né? Eles falam isso toda hora. Por que eu vou ter IPCA mais 6 se eu posso ter IPCA mais 12? Quando você olha para esse argumento solto, parece um argumento atrativo. A gente resolveu olhar isso mais a fundo e ver o histórico disso, né? E a primeira coisa que a gente viu, o primeiro teste que a gente fez foi se o crescimento de lucros do Ibovespa ele é um número nominal ou um número real, ou seja, se esse número pelo menos acompanha a inflação, que é o gráfico de cima. E a conclusão que sim, né? Vocês veem que o crescimento de lucros do Ibovespa, ele comparando com o IPCA, né, o número índice do IPCA, que é essa linha verde, ele sempre se comportou em linha, né, ele sempre te entregou inflação e teve esse salto, teve essa explosão no curto prazo aí, que foi o fator Petrobras, que a gente já conversou. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é que quando você está olhando para a Bolsa Brasileira, né, você tem que comparar ela contra juro real e não contra juro nominal. Perfeito. Aí a gente foi para a segunda fase, que é o gráfico de baixo. A gente pegou a tira esperada da Bolsa, em termos reais, que é essa linha azul, que nada mais é do que o lucro projetado para o próximo ano dividido pelo preço do índice, nada mais é do que isso. E depois eu comparei pegando uma NTNB de maturidade constante de 10 anos, né, sempre olhando coisas de mesmo prazo, né, de mesma duration, a gente olhou para isso aqui também ao longo do tempo. E qual foi a conclusão que a gente achou? Né? A TIR real do Ibovespa média desde 2006, 12,7. A TIR real média das NTNBs de 10 anos, 5,8.
Quando você mostra esse número, quando você mostra esse gráfico para qualquer investidor lá de fora, e você não fala que é o Brasil, você faz que nem aquela degustação às cegas. Você pega esse gráfico, mostra para a pessoa e pergunta qual foi o ativo que entregou mais resultado? Foi o ativo da linha azul ou foi o ativo da linha laranja? Tenho certeza que, sem saber do que a pessoa tá falando, 95% das pessoas vai falar que foi o ativo da linha azul que entregou um resultado maior, que teria sido a Bolsa Brasileira. Só que a gente sabe que não. A gente sabe que, na prática, o IMAB, as NTNBs entregaram um resultado histórico de longo prazo muito superior à Bolsa Brasileira. O que é um contrassenso isso, né? Esse negócio aqui é um baita de um contrassenso. Né? Como é que o negócio que tem uma TIR de quase 13 me entrega um resultado muito mais pobre, muito pior, do que um negócio que tem uma TIR esperada de quase 6? A gente, quando esbarrou nisso, a gente ficou pensando muito tempo nessa história aqui. Né? A gente ficou pensando muito tempo nessa história, por que, que essa incongruência acontece no Brasil. Naturalmente, a gente conversou, né, com pares nossos do mercado, a gente conversou com outros alocadores, conversamos com gestores, né, e particularmente abriu um insight, uma conversa que eu estava tendo até com o Walter Maciel, que é o CEO da Quest, né, amigo aí de longa data. Ele falou assim, o problema do Brasil não é a questão da volatilidade, o problema do Brasil é previsibilidade, você não tem previsibilidade. E quando você aplica esses dois conceitos nesse gráfico aqui da linha laranja e da linha azul, a gente vê que é exatamente isso no Brasil. Né? Quando você tem as NTNBs no Brasil, ou qualquer outro título público, você tem um retorno estável e previsível. Ou seja, se você compra hoje a NTNB IPCA mais 6,30, uma NTNB 2032, por exemplo, se você carregar até o vencimento, se você carregar até 2032, o que você pagou é exatamente o que você vai ter. Não tem Supremo se metendo, não tem segurança jurídica, não tem o presidente falando besteira, não tem o ministro da Fazenda tentando cobrar mais imposto. Você comprou a 6,3, levou até o vencimento, você vai ter exatamente 6,3. Ou seja, as NTNBs elas têm volatilidade, ou seja, o preço flutua. Porém, elas são absolutamente previsíveis. Levou até o vencimento, você vai ter o que você contratou. Já a bolsa, já a nossa bolsa, né, como qualquer outra bolsa, a gente tem que entender a bolsa como um ativo de duration infinita, né? Um ativo que você nunca chega no vencimento dele, você está sempre olhando para o futuro, né? Então a bolsa brasileira ela também tem volatilidade, né? E lembrando que volatilidade tanto da renda fixa quanto da renda variável, você tem formas de fazer hedge, você tem formas de se proteger contra essa volatilidade. Porém, quando você vai olhar o fator previsibilidade, é esse exatamente o problema da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é extremamente imprevisível. Né? O Brasil é um país extremamente imprevisível. A gente está cansado de ver, né? Que tem até aquela frase que eu acho que foi do Malan, Pedro Malan, ex-ministro Pedro Malan, dizendo que no Brasil até o passado é incerto. Né? A gente acha que uma coisa é aquilo, já foi, está dado, alguém entra com uma ação no Supremo e o Supremo resolve rever todo o passado. Então, a grande diferença, né, que explica a diferença de desempenho entre o IMAB e a Bolsa no Brasil e o Ibovespa é que o IMAB é previsível, a nossa Bolsa é absolutamente imprevisível. E nos últimos anos, né, eu acho que dá para a gente ver, eu acho que está claro isso para todo mundo, que a questão da falta de previsibilidade da Bolsa piorou. A gente tem um ambiente hoje de insegurança jurídica. A nossa última carta mensal, a gente falou sobre isso. O número de decisões monocráticas do STF aumentou muito. Inclusive, a gente listou algumas decisões do STF que foram prejudiciais à economia como um todo. A própria parte tributária, né? Recente, a gente teve um caso recente agora, essa MP 1227, que da noite para o dia o governo queria acabar com o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, o que mataria vários setores da economia. Né? A própria questão da reforma tributária, ninguém sabe direito ainda quanto que vai pagar de imposto, o que, que vai ser a sua carga tributária. Então, quando você tem toda essa
imprevisibilidade, né? Tanto tributária, quanto jurídica, quanto econômica, né? Enfim, toda essa confusão fiscal que o Brasil tem vivido ultimamente, como é que você reage? Como que o empresário, né? Como que o investidor ele reage à falta de previsibilidade? Ele não investe, né? Volatilidade, você consegue se proteger, você tem instrumentos para se proteger. Agora, você, quando está num ambiente que nem a gente está agora, que é muito imprevisível, você simplesmente cancela o investimento, né? Do ponto de vista de economia real, é difícil você querer fazer um investimento nesse exato momento, até pelo fato que você não sabe quanto você vai pagar em imposto, você não sabe como é que vai ficar a carga tributária nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Isso tudo é uma pena, né? Porque assim, a gente está falando do Brasil, né? Um país de mercado consumidor grande, somos aí 215 milhões de pessoas consumindo. A gente tem recursos naturais amplos. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, é o país que alimenta o mundo. O Brasil, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, um dos maiores produtores de minério do mundo. Ou seja, nós temos grandes condições de alcançarmos o desenvolvimento. Mas a gente não alcança o desenvolvimento por culpa nossa, porque a gente não consegue ter previsibilidade, né? E muita gente às vezes fala: o Brasil não se desenvolve porque é um país que produz commodities. Eu gosto de usar o exemplo da Austrália. A Austrália é um país muito parecido com o Brasil, né? É um país que só produz commodities, não produz, não tem indústria. Você tem uma ideia, a Austrália não produz um automóvel, todo automóvel que chega na Austrália, ele é importado, ele vem de fora. Tem uma população muito menor do que a nossa, a população da Austrália acho que são 20, 30 milhões de pessoas só. Tem um deserto gigante no meio do país ali, que é absolutamente inaproveitável, mas sendo um país de commodities, eles alcançaram um nível de renda, um nível de desenvolvimento muito alto. Aí eu pergunto, por que que a gente, né, com, muito, com condições muito melhores do que a Austrália, a gente não consegue alcançar esse desenvolvimento? E isso a gente vê refletido na Bolsa, né? Esse mau desempenho da Bolsa que a gente vê, né? Isso que a gente está mostrando, que a Bolsa tem uma TIR de 13% contra 6% das NTNBs, mas essa TIR não consegue se materializar em resultado, você não consegue efetivar esse resultado, isso, no fundo, é o retrato do país. Né? Isso está mostrando para a gente o país que a gente tem. É um país que, pela bagunça, pela falta de previsibilidade, a gente não consegue criar um ambiente econômico que estimule o investimento. Né? Isso é uma coisa muito importante, né, para a gente ter em mente. Né? O investimento, né, o desenvolvimento econômico, ele precisa de previsibilidade, a gente precisa de regras claras, de regras estáveis. Ou seja, a gente precisa de. O Brasil precisa se transformar num país chato, num país que não te dá susto, num país que não te dá emoção. Né? Até na hora da gente eleger, né, o Brasil, infelizmente, a gente tem essa característica. Né? As nossas eleições sempre são polarizadas, sempre são candidatos que mostram os dois extremos. São dois candidatos que têm personalidade muito volátil. A gente nunca elege o candidato chato, a gente nunca elege o candidato previsível. E o reflexo disso é o que a gente está vendo. Né? Fazendo só uma pequena analogia histórica, dos últimos presidentes que o Brasil teve, talvez o presidente mais chato, o presidente mais de menor popularidade tenha sido o presidente Temer. E foi justamente onde as reformas foram aprovadas, foi justamente onde a Bolsa, né, aquele dezembro de 2019, onde a Bolsa ali alcançou ali o seu patamar de valuation maior. Né? Então, eu acho que talvez essa seja a grande lição aí, porque que Bolsa no Brasil é aquela história do futuro do pretérito. Né? Sempre seria, sempre iria, mas acaba não indo. Né? Agora, o resultado disso tudo, né, o que eu devo fazer? Né? Eu não devo ter bolsa? Né? Muita gente que a gente tem conversado lê esse estudo, olha ele e tem a seguinte conclusão: a TAG está dizendo que não é para ter bolsa brasileira. Não, a gente não está dizendo isso. O que a gente está dizendo, né, o que a gente está mostrando aqui, que normalmente quando você olha para o portfólio do investidor, né, do investidor institucional, a parcela de risco dele, aquilo que ele entende como risco é bolsa. Né? Você olha até as políticas de investimento, né, da maioria das fundações, vai crescendo ali, conservador, moderado, agressivo,
A única coisa que muda é você ter mais bolsa. Por quê? Porque isso reflete a literatura estrangeira, que, ok, né? Mais risco, mais retorno, mas aqui no Brasil não funciona. O que é a nossa reflexão? O que é a nossa proposta aqui? É que você aqui no Brasil, por essas condições todas diferentes, você precisa tropicalizar o seu portfólio. O que é tropicalizar o seu portfólio? É pegar o pedaço de risco, né? O seu pedaço de risco, em vez de ser uma pizza que tem um sabor, que é bolsa, você tem que ter um pedaço de risco com um pouquinho mais de diversificação. Minto. Hoje, a pizza de risco do mercado hoje são dois sabores. É a multimercados, que também não estão bem, e a Bolsa Brasileira. A nossa proposta é pegar essa pizza de risco e colocar mais sabores aqui dentro. Por exemplo, as NTNBs. As NTNBs, o IMAB, se você compara ele com a renda fixa, as fronteiras eficientes vão dizer que você tem que ter pouco IMAB. Só que você olha para o IMAB sempre com um desempenho muito bom. A nossa proposta é tirar o IMAB desse percentual de renda fixa e trazer o IMAB para esse percentual de risco, para essa pista de risco. Você tem uma volatilidade menor do que a bolsa com um desempenho muito superior. Né? E por que isso? Né? Nós já falamos em estudos anteriores que o Brasil tem a questão de prever a inflação errada. Né? Aqui no Brasil a gente sempre prevê inflação errada. Na média, a gente erra a inflação 0,9 ao ano. Né? O Focus, se você pegar o Focus e comparar um ano depois o que realmente aconteceu, a gente erra em média 0,9 ao ano. Ou seja, a inflação sempre acaba sendo maior do que a gente esperava. Né? Então, você ter esse tipo de ativo, né? As NTNBs aí, de prazo médio, de prazo longo, compondo a sua pizza de risco, especialmente no preço que elas estão hoje, faz bastante sentido. Né? Então, com isso, né, a gente está propondo uma pizza mais diversificada, um olhar mais agnóstico, né? Olhando para outras classes de ativos, né? Além do IMAB, a gente tem que começar a olhar para crédito estruturado, que é o crédito high yield. A gente tem a questão de investimentos internacionais, foi até a pergunta que foi feita mais cedo aí na apresentação. A gente acha que esses investimentos internacionais têm que fazer parte dessa pizza de risco, e algumas entidades, às vezes, têm um percentual muito pequenininho alocado nisso. A gente tem toda uma classe de ativos aqui no Brasil, que são esses special seats, né? Que no ambiente de pessoa física hoje já está crescendo bastante, o pessoal está indo bastante para isso, tem operações, tem coisas muito interessantes acontecendo em special seats, porém, no mundo institucional ainda isso não é muito utilizado, ainda não é muito conhecido. Outra coisa que a gente acha que faz sentido é a questão de oportunidades táticas, né? Como eu falei, né, o timing no Brasil, como a gente mostrou, o timing no Brasil é importante. Dependendo da janela que você entra, dependendo da janela que você sai, você influencia bastante o seu resultado. E a questão da gestão ativa, o nosso resumo é: nós entendemos que a gestão ativa do Brasil é boa, né? A gente acha que é interessante você selecionar bons gestores aí para um percentual da sua carteira, né? E quando você olha aqueles resultados, né, que a gente mostrou lá, que poucos batem as réguas de risco, o nosso entendimento é que isso é muito menos a qualidade dos gestores, os gestores são bons, e muito mais a dificuldade intrínseca da economia brasileira para você gerar valor em cima do CDI, né? A gente tem que entender que o CDI, né, o pessoal brinca, chama do maratonista keniano, né? Está sempre correndo, nunca se cansa. É uma régua, uma barra muito difícil da gente bater. E é isso, gente. Eu acho que com isso a gente chega no final desses Smart Summits. Queria deixar agora um espacinho, né, para as perguntas. Eu creio que vocês devam ter algumas dúvidas, devam ter algumas observações. Ó, temos bastante perguntas aqui, André. Marcinha quer tocar? Posso ir lendo? Posso tocar sim. Tá bom. A gente tem uma primeira pergunta aqui falando sobre Bolsa Americana, né? Que se entende que os preços estão bastante esticados, mas o motivo disso não seria devido às ações de tecnologia? Ou seja, com a queda de juros prevista e o fator Trump, não seria um bom momento de investir em índices mais voltados à indústria, como o Dow Jones?
Perfeito. A gente, inclusive, esse mês de julho, né? Eu acho que nós já começamos, inclusive, a assistir o que a gente chama da grande rotação, né? Depois aquele debate do Biden com o Trump, né? Que a situação médica do Biden ficou mais evidente, o Trump naturalmente assumiu, né? Nas apostas e nas previsões lá fora um favoritismo. Hoje, o cenário base do mercado americano é a vitória do Trump, né? A única coisa que talvez a entrada da Kamala Harris tenha mudado é que ela possivelmente vai energizar um pouco a base do Partido Democrata. Então, com o Biden, o mercado estava prevendo que o Partido Republicano faria o que eles chamam de sweep, né? Ou seja, eles iam ganhar a presidência, o Senado e o Congresso. Agora, né, com a entrada da Kamala, né, com a base do Partido Democrata ficando mais animada, o pessoal indo para a rua, indo fazendo campanha, o pessoal acha que talvez a chance deles fazerem esse sweep tenha reduzido e talvez o Partido Democrata consiga, pelo menos, maioria em uma das casas, né? E isso faz toda a diferença, né? Uma coisa é você ter um governo dividido, que nem a gente tem agora, né? Que os republicanos eles têm o Congresso, os democratas têm o Senado, o presidente consegue aprovar pouca coisa, relativamente pouca coisa, né? Se você tem um cenário que foi o Trump de 2016, que você tem presidência, Senado e Congresso, você consegue implementar a agenda econômica de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais vigorosa e mais rápida. Então, respondendo à pergunta, esse processo de rotação de portfólio a gente já está vendo. E o que isso significa? Significa, primeiro, que tech sofreu. O Trump, né, e o seu candidato a vice, o J.D. Vance, já falaram que eles querem combater esse monopólio exorbitante das empresas de tecnologia, né? Então, eu acho que você pode esperar mais regulation em cima delas. Ao mesmo tempo, eles vão tirar o regulação de outros setores, como o setor financeiro, que se beneficia de menos regulação. Ele também se beneficia da curva de juros ficando estipada, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Outro setor também que se beneficia, né, nos Estados Unidos é o setor de saúde, o setor de healthcare. A gente sabe que os democratas, né, eles colocam muita amarra, colocam muito limite de preço no serviço de saúde americano, que, convenhamos, né, a saúde americana é uma saúde cara, mas entrando republicano, né, a expectativa é que a lucratividade dessas empresas aumente, porque você está tirando essas amarras regulatórias. E o Trump, né, é tido como um candidato mais inflacionário, né? E é um candidato também que talvez force a mão para o Banco Central reduzir taxa de juros. Isso dentro de uma situação fiscal americana que já não está confortável, né? Os dois últimos presidentes americanos, Trump e Biden, foram ruins do ponto de vista fiscal. O Trump vindo, né, com as propostas que ele está trazendo, isso faria com que a curva de juros ficasse inclinada, estipada, ou seja, a taxa longa com juros bem maiores do que a taxa curta, até representando um risco fiscal maior lá na frente. E isso é bom para o setor financeiro, né? O setor financeiro, lembrando que ele capta no curto prazo para emprestar no longo prazo. Então, se a curva está assim, ele está captando barato para poder emprestar caro. Outra coisa também que a gente está de olho, né, em relação a essa mudança, essa rotação de portfólio, é que o Trump está vindo com a questão tarifária, né, do comércio exterior. Ele falou que vai colocar 10% de tarifa para todo mundo. Primeiro dia, tudo que entra nos Estados Unidos vai pagar uma tarifa de 10%, que é bem inflacionário isso. Inclusive, pode ser até recessivo isso, porque o consumidor americano ele já esgotou o chequinho Covid, o custo de vida nos Estados Unidos cresceu muito, o americano médio não está conseguindo pagar as contas dele direito. A gente está até com um fenômeno agora do segundo emprego, do terceiro emprego do americano para poder pagar as contas. Se você coloca uma tarifa de 10%, a economia americana é uma economia muito aberta, esse cara vai tudo ficar mais caro para esse consumidor americano. Resultado, ele vai ter que reduzir o consumo. Então, essa é uma ideia que, particularmente, a gente acha que pode ser até recessiva, né? E quando você fala de China, você está falando de tarifa de não de 10%, tarifa de 50%, tarifa de 60%. Né? Então, é um ambiente bastante complicado do ponto de vista
inflacionário, bastante complicado do ponto de vista fiscal, né? Com isso, a gente entende que você pode ter essa curva assim mais estipada. O Trump falou que ele quer a moeda dele mais fraca, só que tudo que ele está se propondo a fazer não conversa com o dólar fraco, muito pelo contrário, conversa com o dólar forte. Dentro desse cenário também a gente vai ter possivelmente um cenário geopolítico mais volátil, mais brigado. O ouro também presente, o investimento em ouro é um investimento que ganha muito sentido dentro desse eventual governo Trump, né? Agora, respondendo a pergunta, né? O mercado vai colocar tudo do preço de uma vez? Não, né? O mercado está vivendo assim um dia de cada vez. As primeiras pesquisas já comparando Trump com a Harris já começaram a sair. A gente até soltou ontem, né, um pequeno comunicado, um pequeno estudo sobre isso. O que define a eleição nos Estados Unidos não são os 43 estados, são 7 estados que a gente chama de swing states, e nesses 7 estados, o Trump ainda ele tem uma vantagem sobre a Harris na média de 4 pontos percentuais, né? Mas o mercado vai colocar tudo isso no preço de uma vez? Não. O mercado vai colocando isso no preço no mês a mês, na medida que o tempo vai passando, na medida que as pesquisas vão se cristalizando aí para esse cenário base aí, digamos assim, da vitória do Trump, ele se materializar, né? Mas aquilo, né? Essa eleição é uma eleição bastante atípica, é uma eleição que já teve volatilidade, já teve troca de candidato, já teve tentativa de assassinato, enfim, é muito difícil você fazer qualquer tipo de projeção com algum grau de certeza nesse momento, tá? Mas é isso, essa rotação já está em curso, mas vai ser um processo lento e gradual ao longo dos meses. Temos mais algumas aqui. A despeito da turbulência do mercado de renda variável brasileiro, quais seriam as melhores alternativas para dar uma suavizada nessa relação de risco? A gente até já falou um pouco aqui de IMAB, né, que também traz bastante volatilidade, mas essa é uma pergunta que está aqui no chat. É uma pergunta boa. Eu acho que a maneira de você mitigar essa volatilidade é equilibrar essa pizza de risco, né? Em vez de ser uma pizza de dois sabores, aí, multimercado e bolsa, você colocar, além dos dois, outros componentes, como mais IMAB, Special Seats, crédito high yield, você distribui melhor esse risco com classes um pouquinho diferentes. E dentro da bolsa, né, a gente tem um momento que a bolsa de fato está barata. Então, se você focar agora em empresas, né, que têm um fluxo de caixa mais previsível, que estão negociando com o TIR, né, na faixa de 12, eu acho que você vai, no médio e longo prazo, colher um resultado interessante com menos volatilidade. Estamos falando aqui do setor de utilities, estamos falando aqui do setor de saneamento, né? A gente acabou de ter aí a privatização de Sabesp, que é um caso que a gente gosta muito, é uma empresa que, nos próximos 5 anos, ela não só vai sofrer um grande ganho de produtividade, porque você vai ter um grande player fazendo a gestão dela, que é Equatorial. Eles são muito bons nesse processo de reestruturação. Então, tem muito custo, né? Tem muito mato alto para você cortar na Sabesp. Então, não só o ganho de eficiência, mas até pela exigência do marco do saneamento, nos próximos 5 anos você vai ter que dobrar a base de ativos da Sabesp para poder alcançar aquelas metas de universalização de água e esgoto. Então, esse é o tipo de investimento que a gente gosta, né? São empresas, são setores meio que monopolistas, são setores que têm uma característica de renda fixa e que hoje estão negociando com taxa interna de retorno 10, 11, 12% em termos reais. Então, dentro da bolsa, a gente gosta desses setores. Mais uma. Pessoal, aliás, assim, muita gente elogiando pelo estudo, tá? Te dando os parabéns aí pela Obrigado. explanação. É, uma pergunta que veio conclui-se que a Bolsa não é estruturalmente um bom negócio para o Brasil, né? Dado tudo que você mostrou. Porém, como já mencionado, timing é crucial na nossa Bolsa. E considerando que os últimos 3, 4 anos do índice Bovespa sem Petro e foram e continuam muito ruins, é hora de sair de vez, assumindo a queda do período, ou de manter aproveitando esse recente long time low?
Olhando, a pergunta é muito boa. Olhando do ponto de vista tático, é um momento que sim, é um momento que a bolsa está muito barata, só que a gente precisa de alguns triggers para a bolsa começar a andar. Como eu falei, a gente está com dois imãs que estão puxando o dinheiro da bolsa. Tem o imã Estados Unidos, que é o juro alto, que está sugando esse dinheiro lá para fora, e tem o imã Brasil, né, que é o imã do juro brasileiro, que é o imã dos produtos isentos, que está sugando também esse dinheiro para fora da renda variável. Eu acho que na medida que a gente começar a ter um processo de redução de taxa de juros lá fora, que meio que está encomendado, acho que em setembro a gente vai ter o primeiro corte de juros nos Estados Unidos, eu acho que você já começa a ter algum fluxo para o Brasil. O segundo imã, que é o imã brasileiro, que é o problema fiscal brasileiro, eu já acho um pouquinho mais complicado. Né? A gente tem um governo que está enfrentando um problema fiscal grande. A nossa última apresentação de cenário, a gente falou bastante sobre a questão fiscal do Brasil. O Brasil está vivendo um problema, não só o Brasil, o resto do mundo, um problema demográfico. A população está envelhecendo muito, então os gastos de INSS de todas as suas matrizes está subindo assustadoramente porque a população está envelhecendo. A gente vai ter que ter uma conversa séria sobre os gastos do Estado. O Brasil meio que vai ter que passar por um orçamento base zero. Do jeito que a gente está, a gente vai bater no muro em alguns anos. Bater no muro, eu digo, hoje o Brasil pega 4% do orçamento para investimentos livres, né? Investimentos discricionários. 2030, 2028, 2029, talvez, a gente vai ter zero sobrando para investimento, ou seja, você vai paralisar o Estado, você vai ter um shutdown do Estado. Então, em algum momento, a gente vai ter que rever essas coisas. Né? Então, eu diria que eu estou um pouco mais otimista com o juro baixo lá fora, mas dado que esse governo, né, dado que a orientação política desse governo não entende essas questões fiscais, eles querem gastar mais, arrecadando mais, né? Dado que também o Brasil está numa carga tributária de 35% do PIB, que é uma carga tributária altíssima, eu acho que as empresas não têm mais espaço para poder aumentar essa carga tributária, então a gente está numa equação fiscal meio complicada aqui no Brasil, e eu particularmente sou um pouco mais cético em relação ao imã brasileiro. Né? Por isso que eu gosto de ter essa pizza diversificada. Se você eventualmente migrar um pouco de bolsa e for um pouco para IMA B, se a situação melhorar no Brasil, você vai ganhar também. Né? Quando você coloca ano após ano o IMA B com o Ibovespa, você vai ver que sempre que a bolsa foi positiva, o IMA B também foi positivo. Você teve alguns anos que a bolsa foi negativa e o IMA B foi positivo. Né? Isso até explica o desempenho dele melhor do que a bolsa. Porém, a gente nunca teve um ano, né, com a bolsa brasileira positiva com o IMA B negativo. Então, você fazendo essa melhor distribuição da sua pizza de risco, mesmo que a bolsa melhore, você vai se beneficiar, porque para a bolsa melhorar não tem jeito, né? Não tem como a bolsa melhorar com as NTNBs com juro real acima de 6. A bolsa vai melhorar justamente quando você começar a ver o juro real caindo. Então, eu entendo essa pergunta, eu também concordo. Taticamente está muito barato, agora a bolsa está barata, mas se você fazendo essa distribuição de pizza de risco, você vai colher o resultado do mesmo jeito e talvez você vai colher o resultado com menos volatilidade, com o risco melhor distribuído. Aqui tem uma pergunta sobre a sua bolsa de terra natal, André. O que que você acha da bolsa carioca? A gente mal está conseguindo manter uma bolsa de pé, né? Se você olhar a B3, o volume médio dela caiu, né? Caiu quase pela metade nos últimos anos, né? É difícil você ver uma segunda bolsa despontando no Rio de Janeiro. Eu particularmente sou cético em relação a essa iniciativa. Perfeito. Olha, acho que olhando tudo aqui, a gente passou por praticamente todos os questionamentos. Tem uma última aqui que acho que a gente tem um tempinho. Como que você enxerga a diversificação dos perfis de investimentos dos planos CDs que têm alocações em fundos imobiliários e exterior? Você entende que esse tipo de alocação faz sentido para perfis moderados? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A pergunta é sobre os planos contribuição definida, naturalmente, né? Que Sim. você está investindo em fundos imobiliários no Brasil ou no exterior? Essa foi a minha Eu, dúvida. não,
fundos imobiliários aqui e também exterior, se você entende que isso é uma diversificação interessante também para perfis moderados. Tá, perfeito, né? Assim, eu acho fundo imobiliário, né, de um modo geral, tanto tijolo quanto de crédito, opções interessantes, mas são opções mais interessantes para a pessoa física, né, que eles conseguem coletar a isenção. A fundação, às vezes, quando está no fundo imobiliário, ela está pegando, eventualmente, um produto que foi desenhado para capturar essa isenção, só que ela não tem essa isenção. Isso posto, você sim tem algumas coisas específicas, algumas operações específicas, mais na parte de desenvolvimento, mais na parte de incorporação, que sim, você pode capturar os ganhos interessantes, né? Em relação ao exterior, foi aquilo que a gente comentou no passado. A gente acha que, primeiro, é uma classe de ativos que, na nossa visão, não deveria ter o hedge para real, né? Você tem no Brasil, infelizmente, todas as classes de ativos brasileiras, elas têm uma correlação entre si, e elas são muito cíclicas, né? A bolsa tem uma correlação com o IMAB, que tem uma correlação com o multimercado. Então você tem o seu portfólio meio que todo ele apontando na mesma direção. A única coisa que o investidor, uma entidade de previdência pode ter contracíclica é o investimento em dólar, né? O investimento no exterior. Sem fazer o hedge para o real, você tem um investimento que tem correlação negativa com as suas parcelas de risco. Então, isso te ajuda a suavizar o seu caminho, né? Você pega, por exemplo, esse ano, né, que a bolsa está ruim, a bolsa está sofrendo, o multimercado está sofrendo, a fundação que está com o exterior sem hedge, né, com o que está acontecendo com a nossa moeda, ele está conseguindo pagar um pedaço dessa conta. Isso vai te melhorando o caminho, a sua caminhada fica menos volátil, e quando você olha para o longo prazo, uma carteira desenhada lá fora para ter $1 mais 4, $1 mais 5, no longo prazo você vai ter um resultado perto do CDI. Então, qual o benefício de você ter essa parcela no exterior? No longo prazo, você vai ter uma coisa parecida com o CDI, que no curto prazo, pela correlação negativa com o resto do portfólio, ela vai te ajudar a pagar um pedaço da conta nesses momentos difíceis de mercado. Tá? A gente gosta bastante, a gente acha que, tanto pelo fator de diversificação de setores na parte de bolsa lá fora, quanto por esse fator de moeda, né? Se você não redear a parcela no exterior, a gente é bastante favorável a ter isso na carteira de maneira estrutural mesmo. Perfeito. Bom, muito obrigada, André, por toda essa explanação. A gente percebe o quanto é rico este tema, o quanto foi muito detalhado e bastante proveitoso. Quantidade de pessoas conectadas, quantidade de interações que nós tivemos. Agradecemos também a todos vocês que participaram, encaminharam suas dúvidas. Temos, como a Ana já falou no início, né, o Summit Conselheiros que vem aí nos dias 13 e 14 de agosto. Estamos à disposição. Quem não conseguiu ainda encontrar o link para a inscrição, por favor, encaminhar um e-mail para nós. O nosso e-mail é geri, né, GERI, @taginvest.com.br, que a gente encomenda e a gente encaminha o link e ajuda vocês nessa inscrição, tá? A todos, o nosso muito obrigado mais uma vez. André? Obrigado, gente. Em nome da TAG, queria agradecer a todos aí pela presença. Naturalmente, esse foi um trabalho de equipe, de time, né? O nosso time de gestão, nós somos em 9 pessoas, cobrindo os mais diversos setores, né? Naturalmente, um trabalho desse não teria sido possível sem toda esse nosso time, né? Olhando para várias coisas diferentes e focado em vários aspectos diferentes do mercado, contribuindo com o trabalho. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente.